Canibal. O canibal era um dragão selvagem que viveu em Pedra do Dragão durante a Dança dos Dragões. Os plebeus de Pedra do Dragão o chamavam de canibal porque ele praticava o canibalismo, banqueteando-se com dragões mortos, dragões recém-nascidos e ovos de dragão. Ele era um dos 3 dragões completamente selvagens que moravam em Pedra do Dragão, junto com Shapeshifter e Grey Ghost. A aparência. O canibal era negro como carvão, com olhos verdes ameaçadores. Ele era o maior e mais antigo dos dragões selvagens. Ele era conhecido por descer sobre as incubadoras de Pedra do Dragão para se empanturrar de filhotes e ovos recém-nascidos. O canibal era conhecido por atacar dragões menores. Ele dormiu na parte de trás do Dragonmonte. Antes da Dança dos Dragões, uma dúzia de pretensos domadores de dragões tentaram montá-lo e seu covil estava cheio de ossos. E história. A idade exata do canibal ainda não foi declarada. Disse que o dragão selvagem Shapeshifter nasceu quando o velho rei era jovem, isto é, no início do reinado de Jaehaerys e Targaryen. Disse que o canibal era o mais velho e maior dos 3 dragões selvagens, e portanto, era ainda mais velho que Shapeshifter. Alguns entre os plebeus de Pedra do Dragão alegaram que o canibal vivia na ilha antes mesmo dos Targaryen chegarem em 114 AC. Se o canibal fosse de uma linhagem diferente de dragões, isso poderia explicar por que era tão antagônico aos outros dragões Targaryen. No entanto, alguns mestres duvidam dessas afirmações. Além disso, para que isso seja verdade, o canibal precisaria ter sido chocado mais tardar na mesma época em que Balerion chegou à Pedra do Dragão em 114 AC. Balerion morreu de velhice em 94 d.C., com a idade de pelo menos 208 anos, o que significa que em 129 d.C. o canibal precisaria ser pelo menos 35 anos mais velho que isso. Como Balerion é o único exemplo conhecido de um dragão morrendo de velhice, no entanto, é difícil determinar se essa era uma expectativa de vida máxima típica para um dragão. O canibal era conhecido por atacar dragões menores. Ele estava na parte de trás do Dragonmonte, em seu lado leste. Antes da Dança dos Dragões, os domadores de dragões tentaram montá-lo uma dúzia de vezes, e seu covil estava cheio de ossos. Quando o príncipe Jaehaerys Velaryon convocou cavaleiros de dragão em 129 d.C., nenhuma das sementes de dragão que tentaram domar os dragões selvagens foi tolo o suficiente para perturbar o canibal devido à sua reputação, e qualquer um que fosse, não voltou para contar a história. No entanto, quando Silver Dennis tentou dominar Shapeshifter, o dragão arrancou seu braço. Enquanto seus filhos lutavam para estancar sua ferida, o canibal desceu sobre eles, expulsou Shapeshifter e devorou Silver Dennis e seus filhos. Em 130 d.C., quando a carcaça do fantasma cinzento foi descoberta na base do Monte Dragão, queimada e quebrada, dilacerada e parcialmente devorada, o castelão de Pedra do Dragão, Sir Robert Quincy, foi rápido em nomear o canibal como assassino, embora na verdade fosse Sunfyre. Alguns pescadores começaram a temer que o dragão os atacasse também, e pediram a Sir Robert que enviasse cavaleiros para matar o canibal. Ele recusou, argumentando que se eles deixassem o dragão sozinho, ele não os incomodaria, e proibiu a pesca nas águas a leste do Dragonmonte, onde o corpo de Grey Ghost foi encontrado. No entanto, Lady Baela Targaryen não ficou satisfeita com esta explicação, e propôs descobrir a verdade por si mesma, já que ela não tinha medo do canibal e seu dragão Mondancer poderia ultrapassá-lo. Mas Sir Robert a impediu de correr o risco. O canibal foi um dos 4 dragões que sobreviveram à Dança dos Dragões, mas desapareceu após a guerra. Em 132 AC, foi dito que durante o enterro no mar de Lord Corlys Velaryon, o canibal levantou asas e voou para saudar o falecido. No entanto, o arquimestre Gilden observa que isso pode ser um embelezamento posterior da história, já que o canibal provavelmente comeria o cadáver do que saudá-lo. A Dança dos Dragões. Quando o príncipe Jaehaerys Velaryon chamou cavaleiros de dragão durante a Dança dos Dragões, nenhuma das sementes de dragão foi tolo o suficiente para perturbar o canibal devido à sua reputação, e qualquer um que fosse não voltou para contar a história. Quando Silver Dennis, um homem que dizia ser descendente do rei Maegor Targaryen, tentou dominar Shapeshifter, o dragão arrancou seu braço. Enquanto seus filhos lutavam para estancar sua ferida, o canibal desceu sobre eles, expulsou Shapeshifter e devorou Silver Dennis e seus filhos. Quando a carcaça do fantasma cinzento foi descoberta na base do Dragonmonte, Sir Robert Quincy foi rápido em nomear o canibal como o assassino, na verdade, era Sunfyre. Os pescadores começaram a se preocupar que o dragão se voltasse contra eles e pediram a Sir Robert que despachasse o canibal, mas ele recusou, argumentando que se eles deixassem o dragão sozinho, ele não os incomodaria. O arquimestre Gilden em sua História da Guerra Civil não faz menção ao canibal perecer durante a Dança dos Dragões, então presumivelmente ele sobreviveu.